Olá, está começando agora a segunda parte do programa Insight, gerando novas ideias sobre o tema crack. É possível evitar a recaída? Meu nome é Luiz Gracindo. Esse programa é uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O nosso programa tem como objetivo trazer temas e pesquisas que dizem respeito ao trabalho no SUS, trazendo pesquisadores que vêm também da Devolutiva para pesquisas realizadas na rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A nossa convidada de hoje, falando sobre esse tema, é a Solange Napo. Solange é professora adjunta da Unifesp e pesquisadora do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Ela está apresentando para a gente os resultados da pesquisa Motivos apontados por usuários de crack como desencadeadores de recaída e avaliação de fatores predisponentes que levam a esse quadro. Veja a primeira parte do nosso programa nas redes sociais, no YouTube. Antes de mais nada, Solange, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Gracindo. Então, Solange, eu queria que você visse uma matéria que nós fizemos no CAPS AD Prates, que é o Centro de Atenção Psicossocial e que tem uma especialidade no atendimento do usuário de crack, lá na região central de São Paulo. Ótimo. Vamos lá ver a matéria? Vamos. Procurar ajuda não é fácil, mas para Luiz, que chegou a passar mais de 2 anos frequentando a Cracolândia, ser acolhido no CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, foi uma oportunidade de recomeçar a vida. Toda semana eu estava lá, no meio da Cracolândia, né? Ou talvez em outro lugar, talvez também. Era a semana. Agora não, depois passou meses. Agora é meses, estou fazendo tratamento, estou vendo que estou tendo bem melhor do que eu era. O acolhimento inicial, feito no CAPS 3, que fica no Complexo Prates, é feito por uma equipe multidisciplinar. São mais de 60 funcionários trabalhando para atender 24 horas. Só no ano passado foram mais de 40 mil atendimentos. Nesse acolhimento é realizada uma anamnese, considerando a história de vida da pessoa, como anda o padrão de uso, onde ela vive, o grau de vulnerabilidade. E a partir daí é explicado o funcionamento do CAPS, pois muitas pessoas, embora venham ao CAPS, comparecem atrás de internações. E aí é no acolhimento que nós desmistificamos a diferença entre um tratamento e outro. Basta andar 1 minuto pelos corredores coloridos e cheios de vida para perceber que o ambiente é leve e acolhedor. E mesmo quando há um lapso ou recaída, as pernas podem até tremer. Mas logo tudo se firma novamente, pois o trabalho não é perdido. A recaída tinha todo dia, né? Um dia sim, um dia não, né? 2 dias sim, uns 2, 4, 5 dias não. Foi indo, assim vai indo. Já me sinto acolhido aqui, né? Em outros lugares assim eu não fico muito bem, né? Me dá vontade de sair, né? Não, o trabalho não é perdido. Existe uma continuidade, porque ao contrário do início do tratamento, eles possuem uma consciência no decorrer do tratamento. E é trabalhado como se eles estivessem normalmente em tratamento. Não existe uma exclusão, não existe uma retomada, existe uma continuidade do trabalho. Nós procuramos averiguar as raízes dessa recaída, o significado que essa recaída teve para o indivíduo. Todo o trabalho é pautado na política de redução de danos, com estratégias elaboradas junto aos usuários, buscando diminuir riscos a ele e aos familiares. Aqui, eles participam de diversas atividades que auxiliam na escolha correta do próximo passo e comemoram juntos cada conquista. Nós temos como valor central a liberdade. E um dos propósitos do tratamento em CAPS é proporcionar uma reinserção social, motivando o protagonismo, motivando a autonomia do usuário. Então, é um ambiente propício para que ele se sinta apoiado, como, por exemplo, ele não teve numa base familiar, né?
É claro que uma coisa não substitui a outra, mas é um local onde ele tem que vir e se sentir à vontade. Tanto que não é um tratamento forçado, é um tratamento que acontece de acordo com o arbítrio do usuário. Então, Solange, você conhece o trabalho do CAPS-AD? Conheço sim. Aliás, a pesquisa que hoje eu estou aqui conversando com você, a parte maior dela a gente fez com o usuário do serviço do CAPS-AD. Né? O CAPS-AD, o CAPS-AD do centro de São Paulo é o CAPS, um dos mais importantes, né, pelo trabalho todo que tem lá. Ah, bacana. Mas antes de mais nada, Solange, fala pra gente, lembra pra gente quais foram os objetivos e como é que foi a metodologia que a tua pesquisa pretendeu trabalhar. Então, eu vou falar um pequeno histórico disso para ficar mais claro desses objetivos. A gente trabalha com crack desde que ele se instalou aqui e uma das percepções nossas, não só brasileiras, né, essas percepções, para nós percepções, mas que a literatura mostra isso, do número de recaídas que um usuário de crack tem após um tratamento, após ter alcançado abstinência ou mesmo um uso mais moderado do crack. E isso intrigou a gente bastante, até porque ele acaba sendo muito caro para o SUS, né? Ele faz um tratamento e volta outra vez. Os tratamentos acabam sendo um pouco inoperantes, né? E por conta desse número de recaídas. A gente chegou a ter, nessa nossa pesquisa, usuários, pessoas que já usaram crack, assim, de 20, 25 recaídas, né? Assim. Sabe o que é que o profissional fala? Ele diz assim, meu serviço é como enxugar gelo. É verdade, e o profissional ele é um abnegado, porque tratar de dependência em geral, não só de uso de crack, mas de álcool e de outras drogas, é muito difícil, né? Muito difícil porque são vários fatores e não só a droga, né? Então, o objetivo era entender um pouco, do ponto de vista do usuário, e mesmo entrevistando o próprio usuário, quais os motivos que ele elencava como motivos que levavam a uma recaída do usuário de crack, no momento logo após o seu tratamento e depois de ter alcançado uma abstinência, uma forma mais moderada de usar. Eu nem te perguntei isso no primeiro programa, Solange, mas o que é que a literatura ela indica a respeito da recaída? Tem alguma pista que vocês já vinham? Então, quando a gente iniciou esse trabalho, Gracinda, a gente imaginava que a recaída se dava pela droga em si, por todo o prazer que ela traz, pela compulsão que ela traz, enfim, que era impossível esse usuário se libertar dessa droga com tantos componentes favoráveis do ponto de vista dele, né, pelo prazer, pelo prazer rápido. Então, o ponto focal nosso era que a droga era a principal motivadora. Ela realmente ela é secundária. Existem outros motivos que a gente percebeu que são muito mais fortes para ele recair e ela é escolhida, na verdade, o crack vem para apaziguar aquelas situações às quais ele não consegue lidar. Então é uma coisa que muda bastante o foco, né? Para nós Solange? foi surpreendente isso. Foi surpreendente pelo início da gente, né? Pela tese que a gente tinha inicialmente, assim, foi derrubada. Pelo menos em parte ela foi derrubada. Assim, a gente dividiu os componentes e os motivos que ele declara em 3 blocos, né? Componentes que eram ligados à droga, os motivos ligados à droga, os motivos ligados ao próprio usuário e os motivos ligados ao ambiente. E os motivos ligados ao próprio usuário surgiu na pesquisa nos dois blocos que a gente fez como sendo os mais importantes para o usuário. Puxa vida. Os mais importantes do ponto de vista dele recair. Dá um exemplo, que tipo de fatores seriam esses? Assim, e fatores simples,
né? São fatores do cotidiano da gente, mas que ele próprio não tem nenhum tipo de instrumental para lidar. Então, assim, labialidade de emoções, tudo é muito grande. Ele tem um problema com uma situação de um relacionamento, seja da família, seja com alguém. Isso, ele tem uma dificuldade imensa de lidar com emoção, né? Tanto é que a gente diz, ele não pode sentir, seja para mais, seja para menos, seja positivo ou negativo, o crack funciona como o balizador disso. Então, a gente percebia essa situação corriqueira do dia a dia, principalmente frustrações, ele não consegue lidar. Até porque ele não desenvolveu na vida dele nenhuma estratégia forte para isso. É muito típico, o usuário de crack na unidade de saúde, ele não consegue receber um não. Olha isso. Ainda que seja um não pequeno, assim, hoje não tem a medicação, mas você pode vir daqui a um dia, amanhã já tem. Isso... Então, isso, eu fiquei pensando, isso acontece com a gente também, né? A gente tem dificuldade no cotidiano nosso, com as nossas emoções, com as nossas frustrações, só que a gente tem mecanismos para lidar com isso, né? E a gente tem uma tolerância maior para isso. Ele nunca desenvolveu isso, né? Ele sempre, quando teve a frustração, a droga esteve presente exatamente para ele cair fora da situação. Então ele não tem esse mecanismo de lidar com isso. E isso não é provocado pela droga. Não, ele poderia até usar outra droga. Isso era, na verdade, o usuário de droga, de crack, é uma pessoa que já tinha uma fragilidade. Sim, exato. E aí você vai me perguntar, e por que então ele não usa outra droga? Por que na hora da recaída ele não parte para outra droga? Por que ele volta para o crack? Porque o crack traz rapidamente um efeito muito prazeroso e muito rápido. Então, o crack tem uma situação importante, né? O crack tem uma característica importante, que naquele momento de frustração, ele vai ter um conforto. Muito instigante isso. Eu acho que a gente... Muda tudo do tratamento. Porque, por exemplo, o tratamento deixa de ser focado na droga para ser um tratamento muito mais da abordagem psicossocial, que o CAPS já faz isso, e eu acho que é esse o caminho. Isso fortaleceu essa ideia na minha cabeça, né? O CAPS trabalha, sim, com essa abordagem, e é essa mesmo. O tratamento, ele por si só não impede essa recaída. Um tratamento unicamente médico, um tratamento com um medicamento, ele não impede, porque existem fatores que não são controláveis, são fatores da própria pessoa, nessa volta dele para a sociedade, né? Então, são esses, talvez, os fatores que a gente tem que, no tratamento, eles serem trazidos à tona e serem conversados com essa pessoa, né? Então, por exemplo, isso que eu acabei de te dizer, é uma coisa simples, mas que é a chave da questão, né? Não tem uma labialidade de emoções muito grande, ele não sabe lidar nem com o máximo, nem com o mínimo e nem com nenhuma situação de frustração. Então, assim, a gente dividiu esses fatores, como eu estou te dizendo. Então, tem o fator da droga, o prazer que ela traz, a fissura que normalmente acontece. Claro, que já são fatores conhecidos. E os fatores ambientais, que ele volta a lidar, ele passa em frente à bocada e lembra da droga, então é meio difícil ele controlar. Ele vai encontrar o amigo que usa ainda, ele volta para o mesmo lugar onde existia esse uso, ele vai ter os mesmos amigos de uso, mas tem um fator principal que é o fator dele, né, intrínseco a ele. Então, o trabalho... Que é um fator difícil de mexer. Difícil. Por isso, quem já fez psicanálise, quem já fez análise, sabe o quanto é difícil mexer com as coisas internas. Então, tanto é que a gente faz 2 blocos nessa pesquisa, né, de metodologia. Um bloco que é um bloco quantitativo, onde a gente entrevista quase 700 usuários em São Paulo e Recife,
e um bloco qualitativo que a gente, desses entrevistados, a gente retira um grupo deles, que foram 100 aqui e 50 em Recife, e a gente aprofunda um pouco essa história dos dados obtidos. E a gente aprofunda um pouco a história dele com recaída. E ambos mostram no dado quantitativo, que a gente faz toda a relação estatística com os dados sociodemográficos dele, assim, o que dá mais significativo é quem recai mais. Aquele homem, um homem, e que não tem nenhum vínculo afetivo, é aquele que é solteiro, ele é só, não é solteiro estado civil, ele é só, ele não tem um vínculo afetivo, ele é solitário, inclusive, em relação à família. Esse é o mais desprotegido. E quanto mais baixo o extrato social, também interfere nessa recaída. Aquele que recai, quanto mais o extrato social for mais baixo, ele tem mais uma tendência a recair mais do que aquele que tem uma proteção do seu extrato de camada social mais alta. Então, essa foi o que trouxe. Fora isso, a gente faz também toda uma inferências estatísticas, e o grupo que recai mais é o grupo que tem uma dificuldade com emoções, né? É aquele grupo que tem da frustração, como eu já tinha dito anteriormente para você. E quando a gente vai para o qualitativo, a gente acaba comprovando isso. E quando a gente entrevista, sempre vem à tona na história deles exatamente a história da pouca ligação o pouco instrumental para lidar com emoções, né? E aí você vai me perguntar, e eu já te disse e repito, né, quando a gente fala, bom, mas isso acontece com qualquer usuário de droga, por que ele vai usar crack, que ele já teve um histórico de tantas perdas, por que ele parte para o crack? Até porque ele conhece o crack, né? Ele já foi usuário, ele conhece o crack. Vem o ambiente, né? O ambiente, da facilidade de... Fácil de achar, muitas pessoas... E mais pessoas... porque ele sabe que o crack traz rapidamente um efeito prazeroso que realmente tira ele daquela situação muito rápida, aquela situação de sofrimento, que para ele é muito sofrimento, né? Ele sai daquela situação muito rápido. Solange, infelizmente, está chegando ao fim do programa Insight, e a gente gosta, para fechar, que você desse uma recomendação para o trabalhador que atende esse usuário de crack, seja ele na UBS, seja ele no serviço especializado, no CAPS, etc., seja ele no hospital. O que é que você poderia dizer diante dos resultados da sua pesquisa? Quem sou eu para falar para os trabalhadores que estão nesses locais e que desenvolvem um trabalho tão pioneiro, tão avançado nos CAPS-AD, que conseguiram, né, hoje, quando eu vou a um CAPS-AD e o CAPS-AD aceita, isso é super ousado, né? Ele aceita que um usuário teve sucesso no seu tratamento quando ele não está mais usando da forma compulsiva como estava, né? E que é muito difícil isso, na classe médica se discute muito. Há uma facção que discute isso, né? Que tem que se chegar à abstinência, né? E isso nem sempre é possível. Então, quando você me pede uma recomendação, eu vou dar uma recomendação que pode ser um lugar comum, mas que é um fator importante que essa pesquisa trouxe para mim, pelo menos, né? Que o tratamento ele não termina em si próprio. O tratamento não é o bastante para manter esse usuário de uma forma controlada ou abstinente. A volta dele para a sociedade, o pouco instrumental que ele tem para lidar com emoções, o pouco instrumental que ele tem para lidar com essa vida complexa, ele conta para nós assim, ele está em casa e aí ele chega à tarde, e aí a mãe já fala para ele assim, eu bem que disse que não ia dar certo, você chegou tarde, possivelmente você estava lá usando droga de novo. Então, ele é um ser que ninguém confia, né? Ele é um ser que não confia, ele é um ser
principalmente fracassado, e com toda a história que a mídia traz sobre o usuário de crack, né, que ele não é diferente de um usuário de álcool, até álcool traz até muito mais problemas que o crack. Né, e toda a mídia traz um ser totalmente devastado, sem vontade, um ser incapaz, isso sem dúvida é absorvido por ele. Então eu acho que essa volta, inclusive no nosso trabalho, o usuário que menos recai, aquele ser que passou por tratamento que menos recai, é aquele que continua com um certo atendimento depois que ele fez o tratamento. Ele participa de um grupo como Narcóticos Anônimos, ele tem um grupo de pessoas que estão se esforçando para se manter, esse é o que menos recai. Ele tem um ambiente que não é o ambiente protegido que ele tinha no tratamento, mas é um ambiente de pessoas que falam das suas dificuldades e que trabalham juntas isso. Eles têm estratégias, eu vou menos, eu não vou... Se eu entro num bar e o álcool me lembra o uso de crack, eu não vou entrar no bar e elas me ajudam nisso. De vez de tomar álcool, eu tomo suco. Então, é uma constante vigilância, mas que ele não é solitário, ele está com outras pessoas, que às vezes a família faz essa possibilidade. Então, o que eu falo, apesar de ser lugar comum, eu acho assim, o tratamento ele não termina naquele momento em que o usuário sai do tratamento. Você está falando, não é lugar comum de forma alguma. Porque, assim, é aquela coisa que também parece que é lugar comum, mas é olhar o usuário de crack enquanto uma pessoa, e não apenas como a droga. E não apenas como um doente dependente. Um doente dependente. Um doente dependente. Ele tem muito mais nuances do que isso só. Ele tem uma complexidade de situações que o levam a usar a droga, que não é só dependente, eu tratar como dependente doente. Eu dou um medicamento ou dou um tratamento e ele ficou curado. Então, infelizmente, chegou ao fim, a gente estourou o tempo muito, mas esse foi o programa Insight, Gerando Novas Ideias, que trouxe o tema crack, é possível evitar a recaída. Com a pesquisadora Solange Napo, professora da Unifesp e pesquisadora do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Ela apresentou para a gente os resultados da pesquisa Motivos apresentados por usuários de crack como desencadeadores de recaída e avaliação de fatores predisponentes que levam a esse quadro. A pesquisa da Solange ainda não foi publicada, mas quando for publicada vai estar presente na nossa BVS, cujo site está aí embaixo para você ver. Solange, muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço, foi uma honra e obrigada pela oportunidade. Nosso programa precisa da sua participação. Mande suas dúvidas, mande suas perguntas, suas sugestões para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Essa é a segunda parte do programa sobre o crack. A primeira parte você encontra no YouTube. Meu nome é Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no Canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.